Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Primeira Câmara recebe 60 processos para análise. Na segunda, Tribunal julga 73. Sessão do Pleno determina a devolução de R$ 233 mil. Mais esclarecimentos sobre contratação temporária de excepcional interesse público. E ainda, Tribunal anuncia reajuste dos servidores e nomeia novos auditores. 60 processos foi o número total de prestações de contas analisadas pelos conselheiros da primeira Câmara do TCMS. Na sessão do dia 5 de maio, um orçamento-programa e um processo de contrato administrativo apresentaram irregularidades. O contrato da Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania de Campo Grande, realizado para aquisição de materiais de limpeza que atenderiam às unidades dos Centros de Educação Infantil, apresentou irregularidades. Não foram encaminhados documentos obrigatórios das etapas de procedimento licitatório e formalização do empenho. No processo 120.145/2012 do contrato 92/2012, declarei celebrado acima entre Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania Campo Grande e a empresa Queflex Comercial Limitada, titulares Nilva Santos e Thaís Helena Vieira Rosa Gomes. Declarei irregulares as etapas de licitação realizada por meio de carta-convite e da formalização da nota de empenho número 92/2012 e apliquei multas de 50 UFERMs a cada uma das titulares acima nominadas, com a recomendação inserida no voto. No município de Nova Alvorada do Sul, foi analisado o orçamento-programa de 2011. Pela ausência de comprovação de publicação das leis orçamentárias do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes, os conselheiros julgaram pela irregularidade do orçamento. No processo 116.035/2012, orçamento programa do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, titular Arley Silva Barbosa, declarei irregular o orçamento, programa sob a responsabilidade à época do senhor Arley Silva Barbosa e determinei seu apensamento ao balanço geral do exercício correspondente e apliquei multas aos respectivos nas seguintes formas. 2.1. Senhor Arley Silva Barbosa, prefeito municipal de Nova Alvorada do Sul à época. 30 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos. 30 UFERMs pelo não atendimento da intimação desta Corte, 200 UFERMs face à ausência dos documentos de apresentação obrigatória da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sua publicação, e ao senhor Juvenal de Assunção Neto, atual prefeito municipal de Nova Alvorada, 30 UFERMs em virtude ou não atendimento da intimação do Tribunal de Contas e, finalmente, determinei que, para efeitos do conhecimento, seja comunicado o resultado deste julgamento ao presidente da mesa legislativa do município de Nova Alvorada do Sul. São os meus votos. Os conselheiros da segunda Câmara do TCMS julgaram 73 processos na sessão do dia 5 de maio. Deste total, 6 estão irregulares e receberam multas de 570 UFERMs, o que equivale a mais de R$ 12 mil. Na sessão formada pelos conselheiros Irã Coelho das Neves, Osmar Jerônimo, da conselheira substituta Patrícia Sarmento, junto do representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio, foram julgados 6 processos irregulares. Entre eles está o contrato administrativo celebrado pela Prefeitura de Alcinópolis e a empresa Aldeni Nunes de Oliveira. A contratação visava a construção da sede própria da Câmara de Vereadores do município. O processo número 3.383/2010, que cuida do contrato número 1/2010, celebrado pela Câmara Municipal de Alcinópolis,
representado pela senhora Isabel de Souza Silveira, e a empresa Aldeni Nunes de Oliveira. O voto propõe o seguinte julgamento. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao referido contrato, pela irregularidade e legalidade da etapa pertinente à execução financeira, em face da divergência decorrente do pagamento desprovido de comprovante fiscal no valor de R$ 2.403, sendo R$ 2.400 sob a responsabilidade do senhor Walter Roniz Dias de Souza e R$ 3 sob a responsabilidade do então ordenador de despesa, senhor Carlos Antônio Costa Carneiro, dispensando o ressarcimento por parte deste último em razão do óbito noticiado nestes autos. Pela impugnação do valor de R$ 2.400, sob a responsabilidade do então ordenador de despesas, senhor Walter Roriz Dias de Souza, pela não comprovação de despesas pagas no custo da execução contratual. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 fermos imputada ao ordenador de despesas, senhor Walter Roriz Dias de Souza, por grave infração à norma legal, pela concessão do prazo regimental para que o senhor Walter efetue recolhimento no valor impugnado em favor do erário de Alcinópolis e o montante equivalente à multa em favor do FUNTC, e, nesse mesmo prazo, faça a comprovação dos atos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Outro processo irregular é referente ao convênio firmado para o repasse financeiro entre a Prefeitura de Aparecida do Taboado e o Sindicato Rural do município. No processo 6.881 de 2013, da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, responsável André Alves Ferreira, convênio 22/2011, objeto: manutenção de viveiro de aves exóticas, zoocóricas e silvestres. Acompanho o entendimento exarado pela CCE e pelo Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido: pelo julgamento dessa prestação de contas de convênio como contas irregulares, em razão da ausência de documentos da prestação de contas, e pela aplicação de multa regimental no valor de 50 fermes ao responsável por grave infração às normas legais e regulamentares. Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos. A sessão do Pleno do TCMS analisou no dia 6 de maio o total de 20 processos. Por irregularidades apresentadas em 5 deles, gestores públicos serão obrigados a devolver a quantia de R$ 233 mil e terão que pagar mais de R$ 41 mil em multas. Dos processos analisados no Pleno, os conselheiros declararam 5 irregulares. Entre eles estão os balanços gerais do município de Corguinho, referentes ao exercício financeiro de 2010, do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social. Começamos com o processo número 2763/2011, que trata da prestação de contas do Fundeb de Corguinho, correspondente ao exercício financeiro de 2010, gestão dos senhores Teófilo Barbosa Massi e Benedito Borges Fernandes. O voto propõe ao colendo plenário a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa equivalente a 200 UFERMs aos titulares responsáveis, sendo 100 UFERMs para o senhor Teófilo Barbosa Massi e 100 UFERMs ao senhor Benedito Borges Fernandes, pela prática de irregularidade de natureza legal, fiscal, contábil e financeira, concedendo-lhes o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC e, nesse mesmo prazo, fazer a devida comprovação dos autos, sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para o processo de número 2757/2011, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Corguinho, relativo ao exercício financeiro de 2010, tendo como gestores Teófilo Barbosa Massi e Daiane Lemos Correia Massi. Durante a sessão do Pleno, o conselheiro Ronaldo Chadid votou pelo provimento parcial do recurso ordinário solicitado pelo ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas. No processo, foi parcialmente alterado o valor impugnado de R$ 61.822,51 para R$ 51.822,51.
A diferença do valor de R$ 10.000 se deu pela comprovação de que houve a devolução deste valor ao erário, com a devida correção. Os demais itens no processo foram mantidos inalterados. Processo 12.277/2010. Trata-se de pedido de reconsideração interposto por Celso Luiz da Silva Vargas, ex-prefeito do município de Maracaju, que foi recepcionado pelo presidente desta Corte de Contas em juízo de admissibilidade como recurso ordinário, em face da decisão simples 02/29/2012, que após declarar a irregularidade dos atos citados no relatório de inspeção ordinária 47/2010, impugnou o montante de R$ 61.822,51 e aplicou multa ao recorrente em valor correspondente a 500 UFERMs, por violação a preceitos constitucionais e a Lei 8.666/93. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, pelo provimento parcial, no sentido de reformar a decisão singular número 29/2012 em seu item 2, exclusivamente para afastar do valor total impugnado, R$ 61.822,51, a importância de R$ 10.000, diante da comprovação de que houve a devolução desse valor ao erário por parte do ex-vice-prefeito com a devida correção e mantendo-se impugnado o saldo de R$ 51.822,51 e inalterados os demais dispositivos sob os mesmos fundamentos. Os conselheiros analisaram ainda o resultado da inspeção ordinária realizada na Prefeitura de Bodoquena no período de janeiro a dezembro de 2012. Foram apontadas 20 falhas na administração, que resultou na impugnação de mais de R$ 181 mil e multa de 530 UFERMs. Processo 15.394/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 65/2013, realizada pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, junto à Prefeitura Municipal de Bodoquena, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Junit Ada. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação do valor de R$ 181.476,06, a ser exigido do ordenador de despesas em referência, sendo R$ 2.743,50, em razão da irregularidade pontuada no item 5.2 do relatório de inspeção, decorrente de despesas com hospedagens e alimentação de pessoas prestadoras de serviços. Para efeito de incidência da correção monetária, deve-se considerar o dia 1º de janeiro de 2013, até a data do efetivo ressarcimento. O valor de R$ 96 mil decorrente de pagamento efetuado à empresa Exata Contabilidade, Sociedade Civil Limitada, sem comprovação da materialização da liquidação da despesa, irregularidade pontuada no item 5.4 do relatório de inspeção, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária o dia 17 de fevereiro de 2012, até a data do efetivo ressarcimento. E o valor de R$ 82.732,56, referente à irregularidade pontuada no item 5.6 do relatório de inspeção, em virtude do pagamento efetuado à empresa de pequeno porte, Link Soluções Inteligentes Limitada, sem comprovação da liquidação da despesa. A correção monetária sobre esse valor deverá incidir a partir do dia 2 de maio de 2012, até a data do efetivo ressarcimento. Pela aplicação de multa ao senhor Junit Ada, em valor correspondente a 500 UFERMs, sendo 470 UFERMs por ato praticado com grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial,
e 30 UFERMs por não encaminhamento de documentos obrigatórios, nos termos do artigo 46 caput do Regimento Interno. A Escoex, em parceria com a SomaSul, realiza a palestra sobre contratação temporária de excepcional interesse público. Servidores do Tribunal de Contas e gestores públicos acompanharam os debates. O assunto ganhou destaque com a discussão no Congresso Nacional sobre a terceirização. A Escoex, junto à SomaSul, trouxe a discussão para o plenário do TCMS, com o objetivo de ampliar o debate sobre a contratação de servidores públicos para atender demandas urgentes e transitórias na administração pública. Cerca de 200 participantes, entre servidores e gestores públicos, estiveram presentes. Esse assunto tem duas questões importantes que eu quero ressaltar. A questão da forma e do conteúdo. A forma, parceria com a SomaSul, a Associação dos Prefeitos. Fomos até a SomaSul, fomos muito bem recebidos, uma parceria. Agora há pouco, o último número que eu fiquei sabendo, quase 100 pessoas de fora inscritas, mais o pessoal do tribunal. Então, um sucesso já é o evento, um sucesso com essa parceria. Então, foi a articulação do tribunal com a sociedade civil. Esse é um ponto importante. O mérito da palestra, a maior expectativa possível. Duas pessoas renomadas, um assunto que tem causado muitos problemas, as pessoas estão perdidas, quando pode contratar, contratação temporária, quais são os requisitos, o que o tribunal está aceitando. Então, na verdade, é uma atividade que dialoga com o público externo, mas dialoga com o público interno, porque o próprio tribunal, os seus técnicos, seus conselheiros vão fazer uma reflexão sobre esse tema. A terceirização nos serviços públicos. O assunto, abordado pelo palestrante Oswaldo de Castro Filho, destaca a aplicabilidade e especificidade sobre a lei. O grande destaque que eu daria é que a administração pública ela se rege pelo princípio da conveniência e da oportunidade, e também por regras pautadas constitucionalmente pela legalidade. A abordagem central do evento deu ênfase aos aspectos para a contratação temporária de excepcional interesse público, ponto apresentado pelo palestrante Gustavo Magalhães. Nossa preocupação é trazer as maiores discussões jurisprudenciais, os temas que vêm sendo mais debatidos na jurisprudência, de modo que nós estejamos atualizados e atentos a tudo que está acontecendo, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente da SomaSul ressaltou que o conteúdo trouxe informações sobre contratação temporária e terceirização, questões fundamentais para o conhecimento dos gestores. Eu vejo de grande valia essa parceria, tendo em vista que a SomaSul, que é hoje a associação que representa todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, e o Tribunal de Contas é o órgão de fiscalização externa, né, que analisa todos os contratos celebrados por todas as prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul. E hoje, com essa plenária, com essa discussão saudável, né, com palestrantes de alto nível, que vem esclarecer para os prefeitos, para os secretários, para os vereadores, né, para os chefes de departamento dos municípios, né, a formalidade como deve ser feita esse tipo de contratação. Né. Nossos municípios hoje do estado de Mato Grosso do Sul são municípios de pequeno e médio porte que encontram inúmeras dificuldades em todas as secretarias, em todos os órgãos, para você fazer com que realmente você cumpra o espírito público de um bom serviço público à população. Com essa palestra de alto nível, vem esclarecer para os prefeitos a forma legal, né, com que deve ser feito pelos administradores essas contratações. As palestras estarão disponíveis na íntegra no site www.tce.ms.gov.br pelo link Cursos e Palestras. No mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães, o Tribunal de Contas promoveu a 13ª edição da Feira de Artesanato. As peças produzidas pelas servidoras da corte são uma oportunidade para elas exporem seus trabalhos e ainda uma alternativa para presentear essas mulheres. A data foi lembrada também pelas crianças do Centro de Educação Infantil Maria Constância de Barros Machado, do Tribunal de Contas, que apresentaram canções para suas mães.
Nesta semana, o Tribunal de Contas anuncia 2 medidas positivas para os servidores. A primeira sobre o reajuste salarial e a outra vinda da nomeação e capacitação de 18 novos auditores estaduais de controle externo. O presidente do TCMS, conselheiro Valdir Neves, publicou em portaria no Diário Oficial Eletrônico a nomeação de 18 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos, promovido pelo Tribunal de Contas. Com a vinda dos novos auditores, aumenta o número de efetivos no quadro de pessoal. Eles têm o prazo de 30 dias para tomar posse no cargo. Aqueles que já apresentaram os documentos participam do curso de capacitação realizado pela SCOEX. Outro destaque da semana para os servidores foi o anúncio de 8% de reajuste salarial. O índice foi o maior concedido entre os poderes estaduais e só foi possível diante as medidas de adequação de investimentos promovidas na gestão do presidente Valdir Neves. Para acompanhar todas as notícias do Tribunal de Contas, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.